Normalmente, quando a gente pensa em abrir um negócio, né, o próprio negócio, a gente busca um caminho óbvio, certo? A gente identifica uma oportunidade. Muito provavelmente essa oportunidade ela vai surgir de uma experiência que você já tem, em algum mercado que você já esteja inserido. Né? Normalmente é assim que acontece. Também as pesquisas mostram que mais de 71% dos novos empreendedores, né, principalmente os que estão ainda entre o primeiro e o quinto e o sexto e 10º ano de atividade, partiram aí do seu primeiro negócio e se mantêm com atividade naquele ramo, naquele nicho que atuava. Né? E a grande maioria não se prepara, não tem uma preparação mais técnica através de algo mais robusto, através de um plano de negócio, de um direcionamento, de um treinamento específico para empreender e realmente acredita na própria experiência para que esse empreendedorismo aflore aí e seja colocado em prática. Né? Então você identificou essa oportunidade que você julga melhor, né? E aí já está um primeiro equívoco, porque quem tem que julgar essa oportunidade não somos nós, é o cliente, é o mercado, para que você tenha feedback disso, porque às vezes aquilo que a gente acha ideal o mercado não compra e não acha ideal, mas a gente vai falar sobre isso. Aí você contrata um contador para poder abrir tua empresa, ter o CNPJ, virei empresário, etc e tal. E aí tem uma outra questão que eu vou falar aqui que, dependendo do direcionamento que o teu negócio vai tomar, você pode mudar o KNAI, você pode mudar a forma de tributação, o enquadramento da sua empresa e etc. Então, de repente, você já abriu aquilo que você acha que é. De repente, você vai ter que mudar já, né, fazer uma alteração contratual, etc. Aí você vai provavelmente arrumar um sócio, né, e para os micro e pequenos empresários, 90% desses sócios estão dentro da família, né? Ou são esposas, maridos, filhos e parentes. E isso também é uma questão séria, porque normalmente esse perfil de sociedade escolhe o sócio por afinidade e não por competência. E esse é um outro problema que a gente também vai discutir por aqui nos próximos conteúdos. Tá? Então não vou me estender muito nisso para não sair do foco do conteúdo de hoje, tá? Que é realmente abrir criar um negócio, na verdade, antes de você abrir a empresa, né? Então, com sócio ou não, você monta lá um escritório para constituir a sua empresa, né? E poder sediar essa empresa, ela tem uma referência, um endereço, etc e tal. De repente vai estruturar, mobiliar, já gasta uma grana com isso, etc. Ou seja, está botando um dinheiro aí que provavelmente não é muito alto, né? Porque hoje a grande maioria, né, que inicia essa jornada nesse período que eu estou falando acaba empreendendo com capital próprio ou capital emprestado de pessoas próximas, né? E normalmente esse capital não é muito alto, tá? De acordo aí com as estatísticas também, é um capital baixo, né, para esse perfil de empreendedorismo. E se você já começa a gastar essa grana com coisas como eu já citei aqui, antes mesmo de validar o seu negócio, quer dizer, você já está colocando um recurso mínimo que você tem e que poderia ser destinado, né, para algo que realmente pode dar resultado para o teu negócio, para coisas que não vão te trazer retorno e resultado agora. Né? E aí depois que você passa esse processo todo, aí arregaçar a manga, se você tiver sócio, somar esforços, né, e começar a trabalhar aí, né, trabalhar duro, certo? Mas a grande questão é o seguinte, nesse momento você está remando para onde? Para qual direção? Você sabe realmente o que você está fazendo? Você sabe se pelo menos essa direção está certa? Será? Você não teve nem feedback do mercado ainda, você nem entendeu o que seu cliente precisa, você não ouviu o que seu cliente tem para falar em relação a esse negócio que só existe possivelmente na sua cabeça, ou no seu papel ali rabiscado, ou nos seus sonhos. E de repente você já saiu trabalhando, dobrando jornada e vamos para cima, faca nos dentes, só que para a direção errada. E isso é muito sério, porque gera um desgaste muito grande. Já falei isso aqui também em conteúdos passados, que é um processo que pode ser inclusive irreversível, né? Então eu vou te convidar aqui hoje a ir encontrar o seu CEP. E eu não estou falando o CEP, código de endereçamento postal aí que nós estamos acostumados a ver, né, que é a sua localização geográfica no mundo, né, o seu endereço. A gente está falando aqui de outro CEP que você vai descobrir já já o que é, tá bom? Para poder terminar
começo desse conteúdo, né? Esse contexto inicial aqui. Agora eu vou te falar sobre o modelo de negócios da nova economia. Isso mesmo, o que começamos a viver a partir desse milênio, com as famosas startups, né? O modelo de negócios das startups, que funcionam de uma forma totalmente diferente, porque hoje a gente está num mundo muito mais dinâmico, né? Muito mais ágil, as coisas acontecem de forma muito mais rápida, então a gente tem que trabalhar de forma muito mais acelerada e não pode perder tempo, né? Então, esse modelo, que também já comentei por aqui, ele basicamente funciona dessa forma, né? Você faz uma pesquisa de mercado, né? Identifica um nicho que tem alinhamento com essa pesquisa que você fez e com o seu propósito, que já deve estar definido aí nesse momento. Se você quiser entender um pouquinho aí sobre propósito, tenho mais de hora de conteúdo falando só sobre propósito, dá uma pesquisada aí para você poder se inteirar sobre isso. Tá? Depois que você tem o seu propósito identificado, né? Você já alinhou isso aí com um mercado que você está mirando para que realmente você possa cumprir o seu propósito, e você já definiu um nicho que você vai atuar. Aí você identifica os diferenciais competitivos e inovações desse nicho, né, que ainda não foram usadas, ou coisas que você pode melhorar para realmente você já chegar com propósito e com diferenciais competitivos, promovendo algum tipo de inovação para que você possa já ter diferenciais que te sustentem nesse mercado, né, e não empreender somente por disputa de preço, que é algo que também não funciona, como eu já comentei aqui por aqui também, né. Aí no terceiro passo você cria o protótipo o mais rápido possível, como eu já comentei, e coloca no mercado para testar, né, o nosso famoso MVP, né, mínimo viável aí do seu produto, do seu serviço, do teu negócio. Aí com isso você já começa a analisar feedback de mercado, você já começa a analisar feedback dos seus clientes, e você também já começa a vivenciar uma curva de aprendizado do próprio negócio que você idealizou, mas agora ele sai do papel, ele está sendo colocado em prática, ele está sendo testado. E você aprende muito nesse momento, né? Você aprende muito com isso, porque você está tirando da sua mente, de algo que você visualizou e idealizou, e está realmente transformando isso, formatando, dando forma e fazendo com que isso crie vida. E você tem uma curva de aprendizado bastante interessante aí para você também entender se realmente esse negócio é aquilo que você imaginava, né? Então, quando você consegue passar por essa fase, você já consegue analisar em cima disso se essa sua ideia é sustentável, ou seja, se esse negócio realmente é promissor, se esse feedback foi positivo. Você já tem informações fundamentais para você, de repente, corrigir essa rota, redirecionar o teu negócio para que ele continue aí seguindo o teu propósito nesse nicho de mercado e continue evoluindo. E se preciso for, caso essa validação for negativa, tanto do lado de mercado e cliente, quanto do teu lado na sua curva de aprendizado, esse é o momento de jogar essa ideia fora e de começar de novo, ou de aprender com isso e usar esse aprendizado para poder direcionar para um outro nicho, um outro perfil de negócio, ou até mesmo explorar um outro caminho dessa sua ideia, explorar o mesmo caminho com novas formas de serem executadas, né? Então você realmente já tem aí um mínimo de informação necessário para que você possa pivotar o seu negócio, né, se necessário for, ou redirecionar ele para que você venha realmente ter êxito nesse processo, né? Então, o que vai determinar se você vai sozinho, se você vai acompanhado com um sócio, é esse momento do negócio que vai te dizer isso, né? E como avaliar aí a relação com um sócio nesse momento, porque se você, no início da jornada, pensar num sócio, você tem que pensar que essa empresa, esse negócio aí, ele tem que ter potencial para sustentar vocês dois, né? Então, essa é a primeira análise aí fria que deve ser feita, porque se ele não sustenta vocês dois, você vai ter que dividir, né, para que isso realmente possa sustentar algo que você poderia ter sozinho, e também identificar se seu sócio ele vai suprir algo que você não tem, se ele vai somar, se ele vai agregar com atividades também que vai te ajudar a dobrar a capacidade dessa empresa para que ela dobre o resultado, ou não, né? Então são questões aí simples, básicas, mas que devem ser analisadas, né?
O outro caminho que você tem, além da sociedade, é você montar um time inicial, né? Você contratar profissionais, mas aí depende da grana que você tem para empreender, se você tem musculatura para isso, se tem fluxo de caixa para suportar isso enquanto o negócio não dá retorno, né? E esse fluxo de caixa ele tem que ser um fluxo de caixa considerável em relação aos gastos que você tem no seu negócio, né? Porque provavelmente, principalmente no primeiro ano e meio aí, e você ainda está validando tudo isso, você não vai conseguir ver nada de retorno, né? Possivelmente. Existem negócios que têm velocidades maiores, menores, mas estou falando aqui de uma média, então você tem que contar, né, com tudo isso e ver se a grana que você tem aí disponível vai suportar, vai sustentar tudo isso. E assim, a questão de você montar uma estrutura ou não, hoje a gente tem aí muitas opções aí de escritórios virtuais para você ter um endereço, a questão do conceito home office hoje, que pós-pandemia ficou bastante difundido no mercado. Algumas empresas migraram para esse conceito e nem retornaram para o convencional, para o antigo que era utilizado, né? E funciona muito bem. Eu tenho um negócio que, só para exemplificar aqui, que já tem 12 anos de atividade, até hoje a gente não montou um escritório na empresa. Trabalho no modelo home office, eu e meu sócio. É um negócio que atende nível Brasil, então é interessante para o cliente é que nós estejamos à disposição dele onde ele estiver, e para ele não tem importância nenhuma de nos visitar, porque é uma prestação de serviço e a gente faz a coisa acontecer na onde ele está e não na sede da empresa. Então a gente tem um depósito para alocação de equipamentos, insumos e etc., que é o mínimo que a gente precisa, e a gente não tem uma estrutura. A gente trabalha o escritório é o laptop na mochila, a gente viaja, vai atender o cliente onde ele precisa estar, aproveita essas viagens também para poder fazer um paralelo aí com uma vida pessoal, né? Isso aí eu vou comentar no outro conteúdo. Enfim, funciona muito bem, está há 12 anos dando um resultado com um custo muito baixo, né? Perto de uma estrutura convencional de uma empresa, e funciona. Então você tem várias formas de pensar esse negócio, e é sempre bom você pensar a forma com que você vai ter feedbacks mais rápidos. Se você errar, você erre rápido, né, e consiga corrigir logo, que você gaste o mínimo de grana possível para que você realmente consiga ter mais fôlego durante mais tempo. Bom?